Alquimia das Almas 2, ou Alchemy of Souls Light and Shadow, estreia agora dia 10 de dezembro na Coreia e estamos como? Só na ansiedade, é isso mesmo. Minha gente, vida de dorameira não é fácil. E essa segunda temporada terá só 10 episódios. Hoje falaremos dessa segunda temporada e também cavaremos a fundo alguns assuntos pendentes. E também, será que Mudok aparecerá? E como é possível Naksu estar de volta a um corpo que foi destruído? Mas antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro quando sair vídeo novo. E deixe o like e compartilhe o vídeo, assim o YouTube impulsiona o canal. Então, vem comigo conferir. A rede a cabo sul-coreana revelou o primeiro teaser para a segunda parte de Alchemy of Souls em 9 de novembro. O clipe de 15 segundos fornece aos espectadores os primeiros vislumbres de Alquimia das Almas, Luz e Sombra, começando com a ressurreição do protagonista principal, Jang-wook. Com visuais de tirar o fôlego e um elenco de estrelas, o dorama Alchemy of Souls encerrou sua primeira temporada após 20 episódios de mistérios sobrenaturais. Escrito pela aclamada dupla de roteiristas Hong Sisters, formada por Hong Joong-yeon e Hong Mi-ran, Alchemy of Souls se passa em Daejeon, um reino fictício na Coreia do Sul que parece ser vagamente baseado na Hora de Joseon do país. A primeira temporada da série centrou-se nas origens e a ascensão de Jang-wook, Lee Jae-wook, como o feiticeiro mais poderoso de Daejeon, que guarda um segredo obscuro que envolve uma mudança ilegal de alma. Aquele final da primeira temporada nos deu muito o que lamentar e refletir. A Netflix revelou o trailer oficial da iminente segunda temporada de Alchemy of Souls, dia 6 de dezembro. Aprender a lidar com o poder da pedra de gelo ou arriscar a morte se remover a pedra. Naksu e Soulu também aparecem no trailer, pois suas vidas estão entrelaçadas com a jornada de Jang-wook. Eu deveria ter morrido naquela época, diz ele no novo visual que inicia uma montagem das sequências de ação da nova temporada. Se o meu poder servir como justificativa, nenhuma pessoa sairá viva deste lugar. Um segundo teaser foi lançado posteriormente pela TVN em 19 de novembro. Este novo visual fornece um vislumbre da culpa que pode ter levado Jang-wook a viver isolado. Quando uma mulher desconhecida vem visitá-lo, ele diz a ela: "Não fui capaz nem de proteger a única pessoa que eu prometi proteger, como seria capaz de proteger alguma coisa?" O clipe então apresenta Soul, Naksu, Jin Choi-yeon e Park Dong-woo, que são vistos avaliando as consequências dos eventos da primeira temporada. Como poderia ser o enredo da segunda temporada de Alquimia das Almas? Spoiler da primeira temporada de Alquimia das Almas à frente. De acordo com a postagem no Facebook da TVN datada de 9 de novembro, os eventos de Alchemy of Souls ocorrem 3 anos após os eventos da primeira temporada. Dado o salto de tempo substancial entre os eventos das temporadas 1 e 2, Lee Jae-wook, que interpreta Jang-wook, falou em entrevista sobre a dificuldade que enfrentou em reprisar o personagem para a segunda parcela do programa. No final da primeira temporada de Alquimia das Almas, eu tive exatamente uma semana para me reorganizar. Depois de terminar todas as minhas atividades atrasadas, a semana passou em um instante. Diante disso, não tive forças para reprisar Jang-wook 3 anos depois, na linha do tempo do programa, disse Lee Jae-wook, por traduções em um relatório para Sonpei em 22 de novembro. Por causa disso, as filmagens foram lentas no início. O processo de entender e capturar com precisão meu personagem foi um pouco difícil, disse Lee Jae-wook em entrevista. Além disso, o final da primeira temporada deu várias dicas sobre a direção que as irmãs Hongs planejaram para a próxima temporada. Após a suposta morte de Jang-wook nas mãos de Naksu, que está usando o corpo de Mudok como receptáculo, ele emerge da pira do pátio quando ela explode em chamas azuis, ressuscitado dos mortos devido à sua identidade, como a estrela do rei. Enquanto isso, a verdadeira Mudok está à beira da morte depois de pular de um penhasco e cair em um corpo d'água. Assim que você pensa que ela pode ter encontrado seu fim, um par de mãos agarra e puxa de volta à superfície.
O final do episódio final também dá aos espectadores um primeiro vislumbre tentador do que os espera na segunda temporada, no que parece ser um salto de tempo dos eventos da primeira temporada. Jang-wook é visto no breve clipe de uma matança enquanto mata impiedosamente metamorfos com a espada de Naksu. O mais interessante é que também provoca o retorno de Go Yeon-jung como Naksu, intensificando a ambiguidade em torno do destino de M.O.D.O.K. Ao testemunhar-nos a intensidade que aumentou na próxima sequência por meio de vários teasers, é definitivo que os personagens se tornaram mais poderosos, mais solenes, enquanto uma luz sobrevive para brilhar sobre todos eles. Então, enquanto esperamos que esta luz encontre o homem que se cobriu em uma escuridão sem fim. O enredo. Jang-wook retorna da morte e 3 anos depois a história dos magos se desenrola novamente. Jang-wook se torna um caçador de metamorfos quando uma jovem prisioneira em sua própria casa busca sua ajuda para recuperar sua liberdade. Agora vamos às suposições. Supostamente essa jovem que procura Jang-wook seja a verdadeira Naksu. Como é possível não se reconhecerem? Tudo indica que na segunda temporada Naksu não tem memória do passado. E para quem assistiu à primeira temporada, sabemos que Jang-wook não conhece o verdadeiro rosto de Naksu. Esse trecho podemos ver no episódio 2, minuto 8.41 e no minuto 10. 아니 나는 못 봐서 그런데 낙수는 팔다리가 짧고 이렇게 마르고 이렇게 귀엽게 생긴 살 수가 어딨어. Muitos até podem dizer que quando o corpo dela foi queimado, Jang-wook estava lá. Mas pelo que podemos ver, enquanto o corpo de Naksu está sendo queimado, Jang-wook não aparece. Só vemos Yeol e Dang-gu. Nessa cena só vemos ele aparecer depois do corpo já ter queimado, apesar de ainda haver fogo no local. Ele aparece olhando diretamente para M.O.D.O.K. e diz a ela que encontrou a espada que ela tanto procurava. Como é possível M.O.D.O.K. deixar de ser metamorfo? Talvez essa resposta esteja no episódio 13 da primeira temporada, onde Yeol pergunta a Park Jin se eles estavam tratando o metamorfo para trazê-lo à vida. Porém, a resposta de Park Jin é vaga. Ele não confirma e nem discorda em relação de conseguir trazer o metamorfo à vida. E conferindo o elenco, tem um personagem novo, que é o tio do Yeol, e adivinha? Ele é médico. E creio que Yeol tenha retornado para a terra dele, que ele tanto falava que iria retornar após ele concluir o treinamento. Muitos estão especulando se M.O.D.O.K. vai estar no dorama ou não. Mas vemos em um dos teasers alguém parecida com M.O.D.O.K. e com um olhar mais atento é possível ver a mesma mancha que M.O.D.O.K. estava na mão. Também quando vamos procurar informações sobre o drama e elenco, o nome dela não aparece junto com os principais, mas está nos atores convidados, ou seja, a aparição dela não será tão grande, talvez 1 ou 2 episódios. O importante é que teremos um desfecho para o personagem, que, falar a verdade, eu sofri com o final dela. Agora um ponto que eu não consegui deduzir é: como Naksu volta nessa temporada com o corpo dela? Um corpo que foi queimado em praça pública. Tudo bem que estamos falando de um drama que envolve magia, mas espero que tenha uma solução plausível para esse retorno. E vocês o que acham? Deixem aí nos comentários suas teorias e vamos ver quem chega mais perto. Gente, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam do like e de compartilhar. E se não for inscrito, já sabe, né? Então, annyeong, até a próxima. Annyeong!